Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem de saúde, espero também que estejam bem animados para darmos início a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós iremos fazer uma rápida revisão a respeito de conto popular e iremos também corrigir alguns exercícios da trilha Positivo 1. Relembrando, então na semana passada vocês estudaram bastante a respeito do gênero conto popular. Então, o que seria mesmo conto popular? Vamos ver? É uma narrativa que geralmente representa tradições, costumes e comportamentos de um determinado povo ou grupo social. Então vejam, no conto popular pode-se perceber o reflexo de valores da sociedade, da cultura próprias de uma época e do lugar onde surgem aquele conto, tá bom? Outra questão interessante que eu quero destacar aqui é que quando contamos uma história, estamos sempre fazendo a narrativa. E o texto narrativo, ele se baseia nas ações vividas pelos personagens em determinado local e tempo. Assim, nós podemos identificar os 5 elementos básicos da narrativa. Vocês se lembram quais são esses 5 elementos básicos da narrativa? Então, vamos lá. O primeiro elemento que nós vamos relembrar é o enredo. O que é o enredo mesmo? São as ações que formam a narrativa. Então, o enredo é a história propriamente dita. Vamos lá? Narrador. Com respeito ao narrador, então, é aquele que conta as ações que acontecem no enredo. Agora, vejam bem, vocês se lembram de que nós podemos ter um narrador em terceira pessoa, é aquele que não participa da narrativa. Podemos também ter um narrador em primeira pessoa, e que é também um narrador personagem. E para identificar, sabermos se temos um narrador em primeira ou terceira pessoa, nós devemos observar suas marcas objetivas no texto. Então, basta olhar no texto, procurar ali os pronomes, as desinências verbais, nós vamos facilmente identificar esse narrador em primeira ou terceira pessoa. Outro elemento da narrativa são os personagens. São seres ficcionais que vivem as ações narradas. Então, não são pessoas reais. São seres criados, ficcionais, tá? E esses seres vivem as ações na nossa história. O outro elemento da narrativa é o tempo. Então, o que é o tempo? É quando ocorrem as ações narradas ou a duração dessas ações. Eu tenho certeza que vocês conhecem bem esses elementos. E, por fim, temos o espaço, que é o local onde se passa as ações do enredo. Depois nós vamos relembrar de todos esses pontos no conto que nós lemos, tá? Então, agora nós vamos pensar numa questão muito interessante a respeito do enredo. Nós sabemos que o enredo é um conjunto de acontecimentos que ocorrem em uma narrativa, tá bom? E o enredo, ele tem uma certa estrutura. Então, nós vamos relembrar essa estrutura, mas tendo por base o conto popular A Mulher do Piolho, que vocês leram e eu tenho certeza de que fizeram as atividades propostas. Então, vamos lá. Vamos analisar o enredo deste conto. Primeira parte, nós temos o que? Uma situação inicial. O que é uma situação inicial no enredo? É um momento de equilíbrio, momento em que situa o leitor diante da narrativa. Então, qual a situação inicial do nosso conto? É o momento em que nós temos ciência de que uma mulher gostava de discutir muito com o marido, certo? Logo em seguida, nós temos um conflito. O que é o conflito? Ou uma complicação? É quando surge um fato que cria um clima instável. E esse clima instável requer uma solução. Na realidade, aqui, nós vamos ter um momento de tensão. Qual é, então, o conflito que nós temos no conto lido? Vamos ver? O conflito, ele surge quando a mulher chama o marido de piolento, tá bom? Agora vamos pensar no clímax. O que seria mesmo clímax em uma narrativa? Clímax é o ponto de tensão máxima da narrativa, a partir do qual acontece o desfecho da nossa história. Então, qual foi o clímax, o momento de maior tensão na nossa narrativa? Vamos ver?
Foi um momento em que a mulher é jogada no poço e continua a dizer que o marido tem piolhos. Finalizando, nós temos o desfecho final. E o nosso conto termina com a mulher com água na altura do rosto. Mesmo assim, não podendo falar mais, ela faz o sinal de quem mata piolhos. Tudo bem? Então, nós analisamos aí essas partes do enredo e é importante que vocês percebam, identifiquem, tá? Essas partes nos demais contos lidos. Então, vamos agora fazer um apanhado geral de tudo que a gente falou. Vocês estudaram os contos na unidade 3, Contos do Arco da Velha. Tenho certeza de que fizeram as atividades propostas, resolveram todos os exercícios e quando retornarmos à aula presencial, nós estaremos tirando mais dúvidas, porventura tenha ficado alguma. Então, vamos lá. Agora nós vamos pensar, para finalizar, nas características do conto popular. Vamos pensar nas principais características do conto popular? Então, vamos lá. Primeira característica, narrativa pouco extensa. Isso aí vocês perceberam bem. Nos 3 contos que vocês leram, vocês perceberam que a narrativa é bem curtinha, tá? Então, vamos lá. Reduzido o número de personagens e ações. Tenho certeza também que vocês perceberam bem que o número de personagens é bem restrito, até porque no primeiro conto nós só temos a mulher e o marido, né? Poucas mudanças de espaço. Praticamente todo conto ele se passa num ambiente apenas, onde há um poço que o marido joga a mulher lá dentro. Então, nós temos pouco espaço e mudanças de espaço, tá bom? Vamos lá, outra característica do conto é o tempo linear. Que é tempo linear? É marcado pelo ritmo do relógio, pelo calendário, pela alternância entre dia e noite. Então, nós sabemos que nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. O cronológico é esse conto de relógio mesmo, e o psicológico é o tempo das lembranças, das recordações, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto importante é que o enredo apresenta situações do cotidiano. Então, vocês viram, nós trabalhamos 2 temáticas bem interessantes, tá bom? Agora, o último ponto é uma linguagem coloquial com efeitos de humor. Essa linguagem do dia a dia, do nosso cotidiano, de fácil entendimento e com efeito de humor. Deu pra gente perceber isso, né? Mesmo que, às vezes, de maneira bem implícita, o humor estava ali, mas no último conto a respeito do preguiçoso, nós identificamos ali os efeitos de humor. Agora, uma questão que eu queria pensar com relação a esse humor, tá bom? Olha, os contos populares são narrativas que buscam, sim, fazer um gracejo, uma brincadeira em relação à situação do cotidiano. Nós vimos isso nos contos lidos. Os 2 primeiros, em especial, o humor está baseado em uma situação extrema e absurda de teimosia. Agora, cuidado, tá? A violência presente nos 2 primeiros contos tem a função de ressaltar o absurdo da situação e não, em hipótese alguma, de estimular ou justificar qualquer tipo de violência. Nós devemos sempre combater a intolerância e a violência. E há várias maneiras de resolvermos problemas sem uso da violência. No material de vocês foi proposto 2 atividades para casa. Uma foi escrever um final diferente para o conto, vocês apresentando a solução para o problema apresentado, mas sem uso da violência. Eu tenho certeza que vocês conseguiram e eu vou estar observando depois quando retornarmos. Outra questão, outra atividade que vocês receberam para ser feita, está lá na apostila, página 64, exercício 23, que dizia assim: reescreva o conto preguiçoso com suas próprias palavras, aumentando um ponto ou fazendo algumas modificações no linguajar dos personagens. Então, alunos, tem aí 2 atividades
que ficou para vocês registrarem no caderno. Assim que retornarmos à nossa aula presencial, eu vou estar olhando esse material, nós vamos estar socializando o texto de vocês, e eu tenho certeza de que nós ouviremos narrativas maravilhosas, tá? Produzidas por vocês. Então, em breve, se Deus quiser, estaremos aí ouvindo os textos produzidos. Finalizamos então aqui essa revisão do conto popular. Vamos partir agora para correção de exercícios, tá bom? Então vamos lá. Sondagem, trilha. Então vejam bem, o texto narrativo se caracteriza por contar fatos e ações que ocorrem em determinado local, tempo ou época. Quem sempre vive as ações que acontecem em uma história ou são. Então, quando eu falei com vocês sobre os elementos da narrativa, eu fiz uma revisão de todos eles. Então, e agora? Quem é que efetivamente vive essas ações? Será que é o autor, o narrador e o autor, os personagens, o narrador e os personagens, ou as pessoas que fazem parte da história? Quem marcou a alternativa C acertou. Quem vive as ações são os personagens, tá? E nós já falamos sobre isso na revisão. Então, vamos lá. 2. Em um texto narrativo, o enredo é responsável por, vamos ver? Por caracterizar o lugar em que as ações ocorrem, por situar o leitor sobre a duração das ações narradas, por caracterizar a época em que as ações ocorreram, pela ação da narrativa, pela sucessão de fatos, pelas vivências e situações, ou por caracterizar o narrador. Então, veja, a respeito dessa questão, eu vou relembrar para vocês, então. Enredo é o conjunto de acontecimentos que ocorrem em uma narrativa, no qual interagem narrador, personagem, tempo, espaço, e em geral, vocês se lembram que nós falamos? O enredo é composto das seguintes partes. Primeiro, situação inicial, conflito, clímax, desfecho e final. Então, essa retomada que eu fiz aqui para vocês. Qual seria então a alternativa correta? Um texto narrativo, o enredo é responsável por alternativa D, pela ação da narrativa, pela sucessão de fatos, pelas vivências e situações. Então, quem marcou a alternativa D, parabéns, tá bom? Aprendeu bem o conteúdo aí. Terceira questão. No texto, há sempre uma voz principal que conta a história. Essa voz pertence a quem? Relembrando, por isso que eu fiz aquela revisão a respeito dos 5 elementos da narrativa, falando, nos apresentando o que é o narrador, o que na realidade diz respeito aos personagens, o tempo, o espaço em que a história ocorre. Então vamos lá. Alternativas. A voz principal que conta a história é a voz do narrador? É a voz do autor da história? É do autor e do narrador? A voz pertence às pessoas que fazem parte da história ou aos personagens? Nós vimos, e eu tenho certeza que vocês acertaram essa questão. Então, a voz principal que nos conta a história é a voz do narrador. Então, a alternativa e aí eu falei com vocês que podemos ter um narrador em terceira pessoa, que não participa da história, ou um narrador em primeira pessoa, que é também o narrador personagem. E como é mesmo que podemos identificar? Através das marcas objetivas no texto. Então, volta lá no texto, olha essas marcas, tá? De terceira ou de primeira pessoa, observando os pronomes, observando os verbos, principalmente, tá? Já dá pra gente identificar bem se o narrador é em primeira ou terceira pessoa. Mas a voz que conta a história é a voz do narrador, correto? Então, vamos à próxima. 4. Agora, a respeito da avaliação. No Brasil, há muitas narrativas populares de origem africana, indígena e também europeia. O conto a seguir é de origem europeia. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção novamente, sei que vocês fizeram, mas nós vamos fazer uma releitura para relembrarmos algumas questões, para juntos resolvermos a trilha, tá? Então, veja bem, no final desse conto, tem ali umas palavras
e o significado dessas palavras, até para que vocês entendam melhor o texto. Então, espero que as palavras que eu falo, na medida que eu for lendo, que vocês não entenderem, busquem o significado depois, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao conto. A madrasta. Havia um homem viúvo que tinha 2 filhas pequenas e casou-se pela 2ª vez. A mulher era muito má para as meninas, mandava-as como escravas fazer todo o serviço e dava-lhes muito. Perto da casa havia uma figueira que estava dando figos e a madrasta mandava as enteadas botar sentido aos figos por causa dos passarinhos. Ali passavam as crianças dias inteiros, espantando-os e cantando: Xoxô, passarinho, aí não toques o biquinho, vai-te embora pro teu ninho. Quando acontecia aparecer qualquer figo picado, a madrasta castigava as meninas. Assim foram passando sempre maltratadas. Quando foi uma vez, o pai das meninas fez uma viagem e a mulher mandou-as enterrar vivas. Quando o homem chegou, a mulher lhe disse que as suas filhas tinham caído doentes e lhe tinham dado grande trabalho e tomado muitas mezinhas, mas tinham morrido. O pai ficou muito desgostoso. Aconteceu que, nas covas das 2 meninas e dos cabelos delas, nasceu um capinzal muito verde e bonito. E quando dava vento, o capinzal dizia: Xoxô, passarinho, aí não toques o biquinho, vai-te embora pro teu ninho. Andando o capineiro da casa a cortar capim para os cavalos, deu com aquele capinzal muito bonito, mas teve medo de o cortar por ouvir aquelas palavras. Correndo, foi contar ao Senhor. O Senhor não quis acreditar e mandou cortar aquele mesmo capim, porque estava muito grande e verde. O negro foi cortar o capim e, quando meteu a foice, ouviu aquela voz sair de baixo da terra cantando: Capineiro de meu pai, não me cortes os cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou pelo figo da figueira que o passarinho picou. O negro, que ouviu isso, correu para casa assombrado e foi contar ao Senhor, que o não quis acreditar, até que o negro instou tanto que ele mesmo veio, e mandando o negro meter a foice, também ouviu a cantiga do fundo da terra. Então mandou cavar naquele lugar e encontrou as 2 filhas ainda vivas, por milagre de Nossa Senhora, que era madrinha delas. Quando chegaram em casa e acharam a mulher morta por castigo. Então, quando chegaram em casa, acharam a mulher morta por castigo. Então, esse conto, A Madrasta, faz parte da obra Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero, tá? Vamos lá? Quais alternativas apresentam objetivos dos contos populares ou tradicionais? Vamos ver? O objetivo dos contos populares é de divertir, entreter, é de transmitir informações, transmitir ensinamentos, explicar fatos que aconteceram no passado, contar histórias verdadeiras. Então vamos ver. O conto que vocês leram, O Preguiçoso, aquele conto em especial, ele tem o objetivo de divertir, de entreter. Porém, esse que nós acabamos de ler, ele tem um outro objetivo. Será que o objetivo dele é de transmitir uma informação, assim como uma notícia? É de explicar fatos que aconteceram lá no passado? Ou contar histórias verdadeiras que realmente aconteceram? Ou a alternativa C, de transmitir ensinamentos? Então, nós percebemos que nesse conto nós temos um ensinamento. Que ensinamento é esse? Vocês conseguiram perceber? Eu até retomei o finzinho para que vocês percebessem. É um ensinamento, um dos ensinamentos que nós podemos tirar daquele conto é de que a maldade é sempre castigada, tá bom? Alternativas A e C. De uma forma geral, os contos populares divertem,
Na realidade, a alternativa serão alternativa A, divertir e entreter, e a alternativa C, transmitir um ensinamento, ok? Entreter, divertir e transmitir ensinamentos. Vamos lá. 2. Nesse conto, o narrador é... Nós falamos lá quando fizemos a revisão, então vamos relembrar. Silvio Romero, o pai das meninas, a madrasta, o capineiro, alguém que não participa da história. Então vejam bem, o narrador, né? Nós temos ali, nós fizemos a revisão e vimos que o narrador naquela história, na realidade, nós temos um narrador que não participa da história, porque quem narra a história não é Silvio Romero, não é o pai das meninas, muito menos a madrasta ou o capineiro, que estava lá somente para capinar. Então, quem nos conta é alguém que não participa da história. Então, nós temos um narrador em terceira pessoa. Vocês se lembram que eu falei que há 2 tipos de narradores? O narrador em primeira pessoa, que é também o narrador personagem, e temos também o narrador em terceira pessoa, aquele que não participa da história. Então, alguém que não participa da história. E como é mesmo que nós podemos identificar se esse narrador participa ou não da história? É observando as marcas objetivas no próprio texto, analisando os pronomes, analisando as desinências verbais, e com bastante atenção vocês vão perceber claramente que quem nos conta a história, ele não participa, ele apenas nos conta uma história muito interessante que nos traz ensinamentos. Vamos lá? Então, a alternativa é alguém que não participa da história, porque nós temos um narrador em terceira pessoa. 3. Sobre o tempo, tá? Podemos afirmar que nesse conto, o tempo, tá? Eu li, eu sei que às vezes não ficou bem claro, mas vocês podem voltar lá no texto e observem bem essas questões. Será que o tempo da narrativa, os fatos narrados, eu posso afirmar, a questão aqui é afirmar que os fatos narrados duraram poucos dias? Será que, pelo que a gente ouviu, que eu recontei agora, eu posso afirmar a respeito disso? Afirmar que esses fatos ocorreram há muito tempo. Não é possível saber se os fatos ocorreram no presente ou no passado. Será que está correta? Não dá para saber mesmo? D. Os fatos ocorreram no passado, mas não é possível determinar exatamente quando. Então, essa é a alternativa correta, porque realmente nós, pelo tempo verbal ali da narrativa, nós podemos ver que é um pretérito, passado, mas nós não sabemos precisar mensurar exatamente esse tempo, se foi há poucos dias, se foi há muito tempo. Então, na realidade, a alternativa D é a alternativa correta, o fato ocorre no passado, e isso eu tenho certeza, mas eu não sei exatamente se mensurar, determinar quando. A alternativa é também errada, os fatos ocorreram no presente, né? De forma nenhuma. Então, a única alternativa correta aqui é a letra D. Parabéns para quem fez essa questão, tá? 4ª questão. Nesse conto, a madrasta é um personagem estereotipado porque, veja bem, antes de pensarmos nessa questão, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito do o que seria estereótipo. Então, veja bem, eu fiz uma rápida pesquisa e aí a gente pode pensar que uma das definições para estereótipo é uma concepção baseada em ideias preconcebidas de algo ou de alguém sem seu conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso, ou seja, uma ideia que se faz de um indivíduo ou grupo social sem conhecê-lo bem. Então, vejam bem, para que vocês entendam um pouco, há muitos exemplos de estereótipo que vocês podem buscar na internet. Um deles que foi recorrente é a questão de dizer assim, olha, todos os políticos são corruptos. E às vezes a gente ouve muito isso aí. E é um estereótipo, porque realmente nós sabemos que tem políticos corruptos, mas será que todos os
políticos são corruptos, eu posso generalizar todos. Então, nós percebemos que as pessoas falam como se todos fossem, os políticos fossem corruptos. Então, é um estereótipo. Assim como a madrasta é um personagem estereotipado, por quê? Vamos ver. Porque representa uma pessoa com características individuais? Será que, pelo que eu falei aqui para vocês, a respeito de atitudes preconceituosas, será que ela é um personagem estereotipado por isso? Ou porque madrastas geralmente são representadas como pessoas más em contos de fadas ou populares? Perceberam que essa alternativa correta? Sim. Então, pelo conto, a madrasta aí, ela é um personagem estereotipado, porque ela matou as meninas, fez maldade mesmo, enterrou vivas. E quando a gente ouve isso, a impressão que a gente tem é que todas as madrastas são assim, e na realidade não é verdade. Sabemos que há boas madrastas que cuidam bem de suas enteadas e amam como se fossem próprias filhas. Então, é um estereótipo a questão. Geralmente, a madrasta geralmente são representadas como pessoas más em contos de fadas ou populares. Eu tenho certeza que vocês já perceberam em outros contos lidos, tá bom? Então, a alternativa C é a correta. Temos, então, a alternativa B é a correta. Nesse conto, a madrasta é um personagem estereotipado, porque madrastas geralmente são representadas como pessoas más em contos de fadas ou populares. Então, nós temos que evitar certos estereótipos, tá bom? Porque é muito perigoso. 6. O conto popular geralmente apresenta estrutura bastante simples. Há uma situação inicial de equilíbrio, surge uma complicação que destrói esse equilíbrio, acha-se uma solução momentânea ou definitiva para resolver a complicação. Então, no conto, a madrasta, a complicação que ocorre é: será que foi o momento do casamento do pai das meninas? Vocês acham que foi quando casou começou a complicação? Pela história nós percebemos que não, né? B. Os passarinhos bicarem os figos. C. A viagem do pai. D. O capineiro ouvir a canção vinda da terra. É a morte da madrasta. Então, nós podemos perceber claramente, pelo texto que nós lemos, pelas análises que nós fizemos, que a complicação mesmo começou, foi quando o pai faz uma viagem. Alternativa C. Tudo bem? Alternativa C. Alternativa correta, tá bom? Então, vamos à próxima questão. 7ª. Releia este trecho. Perto da casa havia uma figueira que estava dando figos, e a madrasta mandava as enteadas botar sentido aos figos por causa dos passarinhos. O uso da expressão destacada expressa a ideia de que a madrasta mandava as meninas, vamos lá, o que será que significa? Podemos inferir que botar sentido significa colher os figos, proteger os figos, comer os figos, colocarem veneno nos figos, colocarem adubo nos figos. Então, veja bem. Então, pelo contexto, então, como que nós resolveríamos essa questão? Devemos, em primeiro lugar, considerando a expressão destacada, botar sentido no enunciado e com as demais informações apresentadas nas demais partes do texto, podemos inferir que a expressão destacada refere-se a qual alternativa? B. Protegerem os figos. Vamos conferir? Olha aqui. Perto da casa havia uma figueira que estava dando figos, e a madrasta mandava as enteadas botar sentido, ou seja, a madrasta mandava as enteadas protegerem os figos por causa dos passarinhos. Então, a alternativa correta é a alternativa B. E nós percebemos isso pela própria estrutura textual, tá analisando outras informações presentes no texto. A alternativa B é a correta. Espero que vocês tenham acertado.
Última questão agora. Nesse conto, assim como em muitos contos populares, há a presença de elementos mágicos, fantasiosos, que imprimem um caráter fantasioso à narrativa. Marque as alternativas corretas. Nesse conto, os elementos mágicos são. Então, na realidade, a magia está relacionada a situações que não existem na realidade, mas que fazem todo sentido na atmosfera do conto. Então, vejam, vamos analisar as alternativas. Quais são os trechos aí que nós podemos perceber que há elementos fantasiosos, fantásticos, tá? Maravilhosos. O fato de os cabelos das meninas ter nascido um capinzal verde bonito, isso é um fato corriqueiro ou é um fato fantástico, tá? Mágico? Correto. Então, esse aí nós temos a alternativa A, é uma das alternativas que devem ser marcadas como corretas. Vamos ver a B. O fato de a madrasta ter mandado enterrar as meninas. Isso aí tem alguma coisa de mágico nisso? Não, tem muita maldade, crueldade, tá? Mas não tem nada de fantástico nesse trecho. C. O fato de o capinzal poder ser ouvido os versos quando o vento nele batia. Obviamente, outra alternativa correta, temos aí elemento mágico nesse trecho do conto. D. O fato de as meninas ainda estarem vivas. Vocês acham que é normal o pai, depois de um tempo que a gente não sabe nem mensurar, desenterrá-las vivas? Obviamente que temos aí elementos mágicos também, tá? A letra D correta, e o fato de o pai não acreditar no que o capinzeiro lhe contou que ouviu. Aqui nós temos um fato, não tem nada de anormal aí, de mágico, porque qualquer um de nós não acreditaria também. Então, nós temos as alternativas A, C e D como corretas. Tudo bem? Acertaram? Espero que sim. Meninos, então... Chegamos ao final de mais uma videoaula. Bons estudos a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.